Bom, pessoal, nesse mês de junho a gente comemora o Dia do Meio Ambiente no dia 5. E eu tô aqui mais uma vez para contar uma história para vocês. Bom, a gente precisa pensar no nosso consumo, em como nós estamos levando a nossa vida. Se todos nós consumíssemos na justa medida apenas aquilo que necessitamos, nós não estaríamos vivendo a crise ambiental que estamos vivendo hoje. E assim, eu vou contar uma história do nosso querido Leonardo Boff. É um conto que está no livro O Peixe Cantado e o Pescador Ambicioso. E a história nos diz o seguinte: um pescador vivia numa choupana muito simples com a sua esposa. Um belo dia, chegando na beira do córrego que ficava próximo à sua casa, apareceu para ele o peixe encantado, dizendo que ele poderia fazer um pedido. E o que ele pediu? Pediu uma casa. E assim, aquela choupana velha, muito simples, já num estado bem avançado, né, de deteriorização, foi substituída por uma bela casa. Uma casa ampla, arejada, clara, com uma estrutura bem moderna. E ele e sua esposa foram viver nesta casa. Um belo dia, ele olhou para aquela casa e pensou: poxa, eu poderia viver em um castelo. E foi novamente à beira do córrego e lá ele encontrou o peixe encantado e fez esse pedido. Poxa, eu gostaria de viver num castelo, aquela casa ela já é pouco para mim. E assim o peixe transformou a casa num castelo. E assim ele e sua esposa, vivendo no castelo, um belo dia, olhando pela torre a paisagem, ele pensou: por que não ser dono de todas essas terras que eu consigo avistar com os meus olhos? E falou para sua esposa: vou pedir ao peixe essas terras. E assim ele fez, e o peixe concedeu as terras para ele. Passado um tempo, ele queria, além dessas posses, ele queria o poder. E ele foi até o peixe e pediu para ser papa. E assim o peixe concedeu a ele o título de papa. Depois de um tempo, não satisfeito ainda, ele falou para sua esposa: quero ser Deus, quero ser o Criador de tudo. Procurou o peixe novamente, explicou para o peixe que ele queria mais poder, que ele queria ser o dono da criação. Pediu para ser Deus. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo o que tinha e voltou para sua velha choupana. Então, assim, essa história mostra o que está acontecendo com a gente no planeta. Nós estamos utilizando tudo. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Nós queremos sempre mais. Não usamos apenas o necessário, não desejamos apenas satisfazer as nossas necessidades básicas. Nós queremos sempre mais, mais e mais. Somos extremamente ambiciosos, assim como esse pescador. E nós corremos o risco de quê? De ficarmos sem nada. E assim a Terra reage com as mudanças do clima, com vírus que causam pandemia, com esse excesso de contratempos da natureza, né? E assim nós somos surpreendidos constantemente e falamos: a natureza está zangada, a natureza está revoltada. Mas o que nós fizemos à natureza? Então vamos pensar em diminuir a nossa ambição, esse nosso desejo de ter. Vamos pensar em ser, vamos pensar no amor, em dividir essa casa comum que nos foi dada para a nossa sobrevivência. E assim eu encerro a nossa história de hoje.